Olá a todos e a todas. No momento especial que estamos vivendo, gostaria de compartilhar um pouco, do meu ponto de vista, o grande legado que o Papa Francisco deixa para a humanidade. Quero destacar que tudo que vou dizer aqui é do meu ponto de vista de cristão, de católico, de presbítero, de pessoa comum, como qualquer outra pessoa que olha a realidade a partir de um próprio ponto de vista, de tal modo que pode haver discordâncias e concordâncias. Papa Francisco, o legado. Antes do Papa ser eleito, antes de Jorge Mário Bergoglio ser eleito, a Igreja passava por uma tempestade bem violenta. Bento XVI assume o pontificado, assume o ministério de Papa em meio a muitos desafios. Um desses desafios, nós nos lembramos bem, era a questão da situação do clero, em que havia muitas denúncias de crimes cometidos por membros do clero contra menores e vulneráveis. Depois, ali com o avançar dos anos do seu pontificado, houve o caso Vatliks, onde se revelou muitas e sérias corrupções dentro da Cúria Romana e também em relação ao Banco Vaticano, o Instituto de Obras Religiosas do Vaticano. E Bento XVI, no dia 11 de fevereiro de 2013, considerando o seu estado de saúde psicológico e físico, considerou que deveria renunciar e assim o fez. Apresentou sua renúncia nesta data que eu acabei de mencionar, no dia 11 de fevereiro de 2013. Foi uma surpresa para o mundo inteiro. O mundo inteiro se abalou com a renúncia do Papa Bento XVI, porque já há um bom tempo um Papa não renunciava, ia até o fim. Creio que Bento XVI, ao ver como São João Paulo II chegou ao final do seu ministério, como São João Paulo II chegou degradado, chegou muito frágil, ele entendeu que era hora dele abrir espaço para um novo pontífice, um novo Papa. E assim ele o fez, renunciando e deixando com que um Papa mais jovem do que ele, mais vigoroso, pudesse assumir às vezes no ministério pontifício. Então, aqui, durante o período em que Bento XVI deixou a sede vacante, o que aconteceu no dia 28 de fevereiro daquele mesmo ano,
houve muitas especulações, tivemos muitas análises, pensamentos, especulações, mas o fato é que o Papa Bento XVI realmente estava debilitado com a sua saúde, segundo testemunham alguns, já tinha dificuldades de dormir, até porque a situação da igreja era muito séria para a idade de um homem como ele. O peso era muito grande. Ele teve esse gesto humilde de dizer: até aqui eu consegui, daqui para frente não dá mais. Até que então começaram as reuniões, as congregações gerais, em preparação para o próximo conclave. Havia ali tantos nomes, havia favoritos, pessoas apostavam em algumas figuras proeminentes daquele momento. Um dos maiores favoritos daquele conclave era o cardeal arcebispo de Milão, Angelo Scola, que certamente fazia par com outros nomes, mas nas listas que apareciam pelo mundo, o nome de Bergoglio era o mais improvável. Quando aparecia o nome de Bergoglio, o arcebispo argentino de Buenos Aires era colocado entre os últimos prováveis. E qual foi a grande surpresa quando vimos que justamente o Papa eleito era Jorge Mário Bergoglio. Mas não foi do nada que isso aconteceu. Há quem diga com firmeza, como que de fontes confiáveis, que no conclave de 2005 o Bergoglio foi bem votado, mas acabou-se dando preferência a Ratzinger, que era um cardeal da Cúria e que tinha acompanhado principalmente, bem de perto, os problemas de denúncias contra religiosos e membros do clero que tinham abusado de menores. E então o Papa Bento XVI sai eleito, ou melhor, o cardeal Ratzinger sai eleito como Papa Bento XVI do conclave de 2005. Com a renúncia de Bento XVI, os cardeais têm uma preocupação muito importante, tem tantas preocupações, na verdade, né? E uma preocupação central é a renovação da igreja, a reforma da Cúria. Bento XVI não tinha realmente vigor para encarar uma resposta, ou melhor, um desafio como este, a reforma da Cúria, porque a Cúria é uma estrutura muito grande e muito, digamos assim, petrificada sob certos aspectos. Agora, recentemente, foi publicado um documento sobre a reforma da Cúria. Estas reformas ainda estão sendo implementadas, mas levará anos e serão necessárias outras implementações para que a Cúria realmente melhore. Contudo, a reforma da Cúria
era uma das pautas mais importantes das congregações gerais dos cardeais. Não ficava atrás destas pautas e nem ficou ignorada nessas pautas o fato de encarar o problema moral do clero e da vida religiosa dentro da igreja. E diga-se de passagem, desde ali, daqueles tempos, estava bem deteriorado e, infelizmente, ainda estamos dando passos para que haja uma melhora na situação da vida do clero. E as estruturas eclesiásticas, elas às vezes ajudam e às vezes atrapalham nestas reformas, nestas implementações, porque ajudam e porque às vezes atrapalham melhor. Como que ajudam, como atrapalham? Ajudam na medida em que as normas, as leis, as prescrições realmente visam olhar para a missão da igreja, que é tornar conhecida a pessoa de Jesus Cristo e anunciando o Evangelho. E quando atrapalham? Quando as estruturas eclesiásticas assumem posturas corporativistas, fechadas em si mesmas, que não admitem mudança, ou quando alimentam privilégios dentro das instâncias eclesiásticas. Então temos aí desafios muito grandes e o Papa Francisco foi eleito para enfrentar estes desafios e outros tantos. Ali em 2013, a gente já percebia um mundo globalizado, porém também polarizado, muito polarizado. A globalização, ela deveria contribuir, colaborar com que o mundo se unisse mais. Porém, já de um tempo para cá, a gente percebe um mundo globalizado na polarização. Então, este é mais um desafio que o novo Papa iria enfrentar. Talvez estivéssemos convictos naquele momento do conclave que elegeu o Jorge Mário Bergoglio, que viria um Papa mais novo, porém bem mais alinhado com o jeito de ser de Bento XVI do que uma novidade tão grande como foi a eleição do Papa Francisco, de Jorge Mário Bergoglio. Eu mesmo, pessoalmente, imaginava que seria eleito escola. Já há um tempo se ouve, quando eu estudava lá na Itália, lá em Roma, já se ouvia que há um anseio de um Papa italiano. E nesses últimos, digamos, quase 50 anos, vieram papas não italianos. Wojtyła
polonês, e Ratzinger, alemão, e agora Bergoglio, argentino, e ainda com a surpresa maior de todos, jesuíta. Pois bem, esse foi o choque que levamos. E quando foi anunciado o nome do Papa, um bom tempo depois da fumaça branca, foi uma surpresa para mim pessoalmente e creio que foi para muitos e muitos. Pouquíssimos esperavam que seria eleito um sul-americano e jesuíta. Então, quando sai lá no balcão o protodiácono Cardeal Turhan dizendo Habemus Papam e anunciando o nome Jorge Mário Cardeal Bergoglio, eu fiquei pensando comigo, quem é Jorge Mário? Não me caiu a ficha, não caiu a ficha de primeiro momento. Depois que eu fui entender que era o arcebispo argentino. E eu também imaginava que o próximo Papa poderia assumir o nome de João, ou João Paulo III, ou Paulo VII, ou Pio XIII, esses nomes mais tradicionais. Mas ao ouvir o nome, pensei comigo, plena novidade. No momento lá, nos reunimos com alguns jovens para acompanhar a eleição ou melhor, para acompanhar a apresentação do novo Papa, e eu permaneci estarrecido principalmente depois com a simplicidade da sua apresentação, que para mim representou um ponto de conversão em relação ao modo de ser clérigo, digamos assim. Gosto muito de pensar assim, mas digamos assim. Ele se apresenta com a batina branca e na minha cabeça achava que ele ia colocar todas aquelas outras indumentárias, que normalmente que eram usadas na apresentação do novo Papa, e ele só com a batina branca. E depois, para a bênção, lhe é imposta a estola e ele dá a bênção. Outro detalhezinho que para mim foi surpreendente foi o fato dele não ter cantado a bênção Urbi et Orbi. Para mim foi uma surpresa, e eu, como gosto muito de música, confesso que naquela época fiquei mas bem decepcionado mesmo. Porém, os outros gestos de Francisco, apenas eleito, foram para mim muito significativos. 2 gestos que para mim foram significativos. Primeiro, ele apresentar-se como o bispo de Roma, e não como o sumo pontífice ou o papa, o bispo de Roma. O bispo de Roma é o papa devido à sua devida primazia, mas os cardeais realmente escolhem um novo bispo de Roma. E foram essas as palavras que o Papa Francisco disse: é tarefa dos cardeais escolher um novo bispo de Roma. E ele ainda disse, olha, eles foram escolher lá do fim do mundo. E agora a gente está aqui, né?
Outro gesto que que me foi muito importante, que me impressionou muito, foi o momento que ele pediu para que o povo rezasse pelo seu bispo e inclinou-se para receber a oração do povo e depois deu a bênção final. Se eu não me engano, no dia seguinte, o Papa Francisco celebrou a missa com os cardeais para encerrar o conclave. E ali ele deu já 3 palavras-chave para orientar, digamos assim, o seu pontificado, o seu ministério: caminhar, edificar e confessar. Ali já estava escondido um programa de pontificado. E depois, junto à imprensa, os jornalistas, o Papa Francisco começa a audiência dizendo como eu queria uma igreja pobre e para os pobres. Como eu queria uma igreja pobre e para os pobres. É algo também muito forte. Poderíamos dizer que, por se tratar de um Papa latino-americano, seria um tanto normal? Não sei, porque os outros papas também tinham preocupação pelos pobres. Talvez não como o Francisco teve, ou tinha. Digamos assim, em alguns gestos, o Papa Bento XVI, ele demonstrou um carinho, um afeto para pessoas pobres. Por exemplo, quando veio aqui ao Brasil para a abertura da 5ª Conferência Episcopal Latino-Americana e do Caribe, ele doou uma alta soma aos pacientes, aos recuperandos da Fazenda da Esperança. E eu soube também que, depois de um tempo, o Papa Bento XVI doou uma alta soma para um país da África, com a finalidade de contribuir no tratamento das pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. A gente sabe, eu imagino que em certas regiões da África essa situação é bem delicada e bem precária. Então, o Papa Francisco, quando fala dos pobres, ele não fala só da questão da esmola, e a sua ação também não foi só da questão da assistência aos pobres, mas também da promoção humana das pessoas em situação de miséria e vulnerabilidade. E isso inspira bastante a gente, porque não se trata apenas de oferecer algo material para matar a fome de alguém, é muito mais do que isso. É claro que matar a fome é muito necessário, principalmente nos momentos de maiores emergências. Mas, além disso, é preciso que se reconheça a dignidade e também ajude com que as pessoas em situação de miséria e vulnerabilidade reconheçam a sua própria dignidade. Papa Francisco fez isso, e um gesto muito concreto que a gente pode
né, onde a gente pode ler essa mentalidade do Papa Francisco é ter construído, ter aberto um espaço para que os pobres, os miseráveis que dormiam sob as colunatas ali da Praça São Pedro ou no entorno pudessem ter um lugar para dormir, para se alimentar, lavar sua roupa e ter uma vida um pouco mais digna. Então foi um dos gestos muito importantes, muito importante da nossa, do nosso Papa falecido. O Papa escreveu junto com Bento XVI um documento sobre a fé. O Papa Bento XVI, como todos sabem, renunciou no início do ano da fé. Não era jubileu nem nada, mas era um ano da fé. O Papa Bento XVI gostava muito de proclamar esses anos, né? Teve o ano sacerdotal, teve o ano da Eucaristia, e ele proclamou o ano da fé e renunciou nesta ocasião. Ele já tinha escrito 2 encíclicas, Caritas, Deus Caritas Est, a Spe Salve. E faltava uma encíclica sobre a fé. Ele já tinha iniciado a escrita dessa encíclica e junto com o Papa Francisco a concluiu. Mas o documento que eu creio seja mais importante e programático no ministério do Papa Francisco é a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Embora não sendo uma encíclica, é de uma relevância enorme. E a gente, como igreja, mesmo sob um novo pontificado, sob um novo Papa, deve se debruçar sempre, como igreja católica, como cristãos católicos, sobre essa exortação apostólica Evangelii Gaudium. Tem coisas preciosíssimas para nós, para a nossa fé e para a nossa caminhada eclesial. Um outro momento que me impactou bastante e achei bonito é a forma como o Papa demonstrou que ele gosta de estar no meio da sua gente. Ele foi celebrar a missa na Igreja Santana, que é a paróquia oficial de Roma. E ao encerrar a celebração, ele permaneceu na porta, cumprimentando um a um que havia participado da missa. Isso, para mim, foi de uma singeleza muito bonita, muito forte, muito significativa. E depois, naquele mesmo dia, na oração do Ângelus, o Papa, comentando o Evangelho, disse uma frase que fica na cabeça de muitos de nós até hoje. Deus perdoa sempre. Somos nós que muitas vezes nos afastamos do seu perdão. E hoje, para a minha comunidade, eu costumo dizer: Deus perdoa sempre, perdoa a tudo e perdoa a todos. Inspirado nesta palavra do Papa Francisco, palavras estas que com certeza foram inspiradas no Evangelho, já vista a parábola do Pai Misericordioso do final do capítulo 15 de São Lucas. E foram vários eventos sucessivos que no âmbito eclesial foram acontecendo e a coisa e todos os gestos do Papa mereceram muita atenção naqueles dias, nos seus primeiros meses de pontificado, de ministério, de papado.
E outra coisa impressionante foi justamente a missa com o rito de lava-pés na Quinta-feira Santa. Normalmente, o Papa celebra esta missa na sua catedral, que é a Basílica de São João de Latrão. O Papa Francisco preferiu continuar uma tradição sua. Ele carregava desde quando era bispo em Buenos Aires, de ir a alguma casa de detenção, algum presídio, lavar os pés das pessoas que lá estavam. E, tradicionalmente, o rito de lava-pés era feito em homens, não com mulheres. E, nesta ocasião, o Papa Francisco lavou os pés de homens e mulheres. Depois, mais para frente, ele lavou os pés, inclusive, de não católicos, de muçulmanos, o que rendeu uma barulheira tremenda por parte dos fundamentalistas religiosos católicos. Mas isto é de grande significado e, a partir desta ocasião, também foi alterado no missal a orientação, a norma de que o lava-pés deveria ser feita só com homens e passa também ser admitidas as mulheres no lava-pés. E o Papa Francisco era dotado de uma profunda humildade. Ele reconhecia a sua humanidade. Ele sabia o quanto, como ser humano, tinha falhas e tinha pecado. Numa de suas audiências, ele falava do reconhecimento do pecado de cada um de nós. E cada um de nós deveríamos aprender a bater no peito e dizer: eu pecador, eu padre pecador, eu bispo pecador, e ele usou essa palavra, eu papa pecador. Era algo que não se esperava até então ouvir da boca de um papa. E o Papa Francisco nos dá mais este exemplo. De uma forma concreta e prática, o Papa Francisco, com o seu modo de ser, com suas palavras, com suas ações, nada mais faz do que reconduzir Jesus Cristo ao centro da igreja. Jesus, que é Senhor e Deus, mas Jesus da história que se encarnou na nossa humanidade. Um certo momento, em certos ambientes, ainda hoje, há a impressão de que Cristo está marginalizado, e Cristo está fora da igreja, que ele não encontra muita cidadania dentro da igreja, a não ser mediante o Santíssimo Sacramento. O Papa Francisco nos mostra que é preciso a gente reconhecer Cristo também de outras formas no meio de nós, tanto na comunidade eclesial, como na sociedade civil e no mundo inteiro.